Boa tarde a todos e a todas, ou a todas e a todos. Obrigado por terem vindo à conferência do António Guerreiro, que muito nos honra, a Universidade Lusófona. António Guerreiro, obrigado por teres aceitado o nosso convite. O teu tempo é escasso, entre tantas responsabilidades e e a Universidade Lusófona ficamos muito gratos por estares connosco e por te podermos ouvir. Eu vou fazer uma breve apresentação, sobretudo pensando na comunidade académica, nos estudantes de quem é o António Guerreiro. Para a maior parte dos presentes, não, o António Guerreiro dispensa apresentações e depois passo-lhe a palavra. E à falta de pilhas, se calhar, é isso, André? Não? Muito bem, não são pilhas, é o sistema. Vou passar a apresentação e depois vamos ouvir o António Guerreiro. No final haverá 10 minutos de perguntas e respostas, com a plateia, como manda a regra atualmente. António Guerreiro é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas, português-francês, pela Faculdade de Letras de Lisboa. Foi jornalista cultural e crítico literário do jornal Expresso. É atualmente cronista no Jornal Público. É um dos fundadores da revista cultural Eletra, publicada pela Fundação EDP, da qual é editor. É docente convidado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tem muita colaboração dispersa em revistas, catálogos e publicações coletivas sobre arte e literatura. É autor dos seguintes livros: O Acento Agudo do Presente, 2000, O Demónio das Imagens, sobre Aby Warburg, 2018, e Zonas de Baixa Pressão, de 2021. António Guerreiro, obrigado, a palavra é tua. Obrigado, João, pelo convite simpático para estar aqui. E, como devem ter percebido pela apresentação, o meu currículo não me habilita especialmente a proferir conferências numa universidade, de maneira que sinto-me elevado a um estatuto a que não aspiro propriamente. Mas, enfim, só posso agradecer o facto de me terem sobregraduado desta maneira como... enfim, alguém que vem falar num lugar do saber, da ciência e de outras coisas ainda mais respeitáveis. Espero. Há sempre razões para nós, enfim, não é duvidar, mas colocar um pouco de crítica em relação a estes epítetos tão valiosos. Ora bem, eu vou falar aqui sobretudo a partir de dois autores, enfim, que não... Um bastante mais atual, ou que é muito mais conhecido atualmente, e o outro que, pelo menos em Portugal, tenho a impressão que não tem nenhum livro traduzido e não é propriamente um nome que circula com frequência. Um deles é o Peter Sloterdijk e, sobretudo, um livro, ou melhor, um texto que foi publicado em livro, começou por ser uma conferência, chamado Regras para um Parque Humano. Não se ouve. Assim já se ouve. Ah, ok. Mas a culpa não era minha, era chegar do microfone. Não. Ainda vai. Ok, a minha conferência foi pensada para surdos, exatamente. De maneira, és o espectador ideal, o ouvinte ideal. Sim. Portanto, estava eu a dizer que ia referir-me sobretudo, ou ia partir de dois autores. Um deles é o sociólogo, antropólogo, filósofo Arnold Gellan, que já morreu por aí em 1970 e qualquer coisa. E, enfim, da sua obra faz parte um livro muito famoso que se chama O Homem na Era da Técnica. O Homem na Era da Técnica. E é a ele que se deve uma expressão que eu aqui tomo muito a sério e muito à letra, que é a ideia de uma antropologia da técnica. O outro autor, enfim, que também funciona aqui como uma tutela de todo o meu discurso, é o Peter Sloterdijk e, muito especialmente, o
texto que resultou de uma conferência e que depois foi publicado em livro, chamado Regras para um Parque Humano. Esta expressão do Galen, que se tornou quase um emblema, a antropologia da técnica, e reparem que é bastante, digamos, já está um pouco afastada no tempo, entretanto nós podíamos recensear outras expressões que venham no mesmo sentido e que de algum modo confirmam, digamos assim, os teoremas do Galen, como por exemplo, Antropologia da Sobremodernidade, do Marco G, Antropologia do Artifício, estou-me a referir a um autor italiano chamado Ubaldo Fadini, Híbridos Naturais Culturais, e eu estou aqui, digamos, a fazer uma lista de expressões que funcionam dentro do mesmo paradigma. Híbridos naturais culturais, também de um outro autor italiano chamado Davide Sisto, Corpos Pós-Modernos e Ciborgue, da Donna Haraway. Enfim, digamos que temos aqui um conjunto de expressões, de títulos, de teoremas, digamos assim, que funcionam no mesmo sentido e remetem para uma mesma problemática. E em todos eles nós podemos reconhecer imediatamente isto, que o termo da referência da modernidade não é de modo nenhum a natureza, mas a técnica e o artifício. E é isso que está no centro desse livro famoso do Arnold Galen, que se chama O Homem na Era da Técnica. Para fazer uma apresentação talvez um pouco mais, enfim, não muito detalhada, mas talvez seja útil saber que o Arnold Galen foi uma espécie, enfim, é uma maneira de dizer, mas foi uma figura que funcionou um pouco em contraponto ao Adorno. O Adorno era o lado progressista, o Galen era o lado, eu iria dizer reacionário, se a palavra não fosse demasiado pejorativa, mas o lado conservador, digamos assim. Foi alguém que estava muito mais próximo, digamos, de uma política muito conservadora. E talvez isto sirva um pouco para, enfim, uma apresentação mínima deste autor que não tem propriamente uma grande fortuna em Portugal. Quanto ao Sloterdijk, e este texto que se chama Regras para um Parque Humano, que de resto foi traduzido em português há uns anos atrás, é um texto que tem uma história muito interessante e muito curiosa e que provocou talvez um dos debates mais intensos e mais animados e ao mesmo tempo mais com um impacto maior na Alemanha nas últimas décadas. De tal modo que esse debate, ou melhor, essa polémica, que teve vários momentos, ficou conhecido como o debate Habermas-Sloterdijk. Ou, se quisermos, Sloterdijk-Habermas, uma vez que quem abriu as hostilidades foi o Sloterdijk e não o Habermas. Aliás, o Sloterdijk não abriu hostilidades contra ninguém. O Habermas é que reagiu de maneira hostil às teses que o Sloterdijk desenvolveu nessa conferência, que teve um primeiro momento em 1997 na Basileia, não provocou ondas nem reações de maior, mas depois, quando ele repetiu mais ou menos os termos da mesma conferência, 2 anos depois, em 1999, algures também na Suíça, julgo, aí sim abriu-se uma enorme polémica. Uma enorme polémica, sobretudo, que se devia ao facto de o Sloterdijk utilizar palavras, ou melhor, se quisermos até quase conceitos, que noutro ambiente e noutra latitude provavelmente não provocariam a mesma reação, mas na Alemanha, de facto, eram palavras e conceitos um pouco suspeitos, perigosos,
capazes de desencadear reações. Palavras como, por exemplo, seleção, domesticação, criação no sentido de, tal como nós dizemos, a criação de animais. E, desde logo, o título Parque Humano. Parque Humano. Evidentemente, todos estes quase conceitos, expressões, palavras, fizeram imediatamente despertar, e porque, de facto, a Alemanha era, a cultura alemã, evidentemente, do pós-guerra, era muito sensível a isso. Enfim, do pós-guerra não, dos últimos anos, porque logo após a guerra, evidentemente, havia, digamos, este trabalho da memória não foi feito imediatamente, mas nos últimos anos a suscetibilidade a um certo vocabulário tornou-se muito maior. E houve quem reconhecesse nestas palavras o vocabulário do eugenismo nazi. E foi aí que, de facto, o debate, a polémica se abriu, as hostes puseram-se em campo. Do lado lá, portanto, contra o Sloterdijk, quem funcionou, digamos assim, como chefe da esquadra hostil foi sobretudo o Habermas, mas de uma maneira mais ou menos dissimulada. Isto é, colocando pessoas próximas a responderem por ele. E ele ficou um pouco na sombra. Razão, aliás, pela qual, depois quando se descobriu que de facto ele tinha agido de maneira muito tática, ele acabou por ficar um pouco mal, digamos assim, na fotografia desta polémica. E o Sloterdijk tentou, evidentemente, limpar a sua imagem e, sobretudo, refutar as acusações que lhe estavam a ser feitas de que ele teria utilizado um vocabulário e, sobretudo, uma lógica de pensamento que estaria próximo do eugenismo nazi. E desculpa. No que diz respeito à antropologia da técnica, eu já passo para o Sloterdijk. No que diz respeito à antropologia da técnica do Galen, as suas teses, enfim, resumindo de uma maneira breve, são mais ou menos estas. O homem sempre esteve sujeito, digamos, a transformações, a modificações, a um trabalho sobre si próprio, sobre o seu corpo, e, portanto, a relação do corpo com a tecnologia, que hoje é apreendida numa paisagem cada vez mais artificial, corresponde, digamos assim, a uma potência digamos, de difusão da tecnologia, que evidentemente tem repercussões na subjetivação ou até na subjetividade do homem. Porque é que, e portanto, neste sentido, a tese do Galen é que o homem foi sempre um produto da técnica. A ideia do homem natural, entre aspas, nunca existiu. Ele foi sempre, desde o início, um produto da técnica. Porquê? Porque ele teve que se construir a si próprio para poder sobreviver, no fundo. Ao contrário dos animais, que têm todos os dispositivos maquínicos, ou seja, corporais, suficientes para a sua sobrevivência, os homens, se não inventarem as suas próprias próteses, pura e simplesmente não conseguiriam sobreviver. De maneira que, desde o início, o homem é um ser, ao contrário do corpo do animal, é um corpo. O corpo do homem é simultaneamente tecnológico e social. Isto significa o quê? Significa que o homem, por definição, aquilo que o caracteriza é o facto dele ser carente. Desde o início. Ele é carente. Ele precisa de se prolongar, de se ampliar através da técnica para compensar as suas deficiências. Portanto, ele é deficiente desde sempre.
E daí é isto, evidentemente, é esta condição de carência do homem que faz com que ele tenha entrado na lógica da técnica. Evidentemente, há aqui todo um pensamento que nos obriga a pensar, nos obriga a opor a natureza à cultura, que é uma daquelas oposições que funcionam quase como matriz de todas as nossas oposições. E, por exemplo, ainda hoje, ao vir para aqui, estava a ler num jornal que, acho que era hoje, que era apresentado um livro qualquer sobre a família e não sei o que mais, enfim, um livro assinado por tem 22 testemunhos, 22 colaboradores de pessoas que vêm defender a família, contra a teoria do género, etc, etc. Nós podemos reconhecer imediatamente neste tipo de discurso esta ideia de que existe uma natureza, nós devemos estar enraizados na natureza e tudo o resto são malefícios ou desvios da cultura. E, evidentemente, não passamos desta oposição natureza e cultura. Quer queiramos, quer não, estamos sempre a cair nela e, evidentemente, nós reconhecemos sempre que, quer dizer, há um pensamento, digamos, progressista que está do lado da cultura, há um pensamento reacionário, se me é permitida a palavra, que está sempre do lado da natureza, ou pelo menos reivindica a ideia de natureza. Em suma, a técnica, para o Galen, é tão antiga quanto o homem. Não começou hoje, não começou com as novas tecnologias, não começou no século XV ou XVI, ela tem precisamente a idade do homem. Apresentado desta maneira sumária, o Galen, para passarmos depois à questão da antropologia da técnica, que em si, como devem reconhecer, é um paradoxo, antropologia técnica, ou melhor, que nós podemos remeter para qualquer coisa de ordem paradoxal. Quanto a esse texto muito polémico do Sloterdijk, que evidentemente nos obriga, ainda hoje, é uma fonte de pensamento e que nos obriga a pensar, nos obriga a reconhecer uma série de coisas e a problematizar uma série de questões que são cada vez mais atuais. Quando o Sloterdijk fez a sua conferência, por exemplo, não existia ainda o chat GTP, nem toda esta discussão hoje sobre a inteligência artificial. E, no entanto, esta discussão sobre a inteligência artificial, evidentemente, que prolonga este debate de uma maneira cada vez mais pertinente. Bom, essa conferência que se chamava Regras para o Parque Humano, aliás, eu não posso garantir que a conferência tivesse este título. O livro, onde ela, quer dizer, sob a forma de livro, o título é este. Não sei exatamente se a conferência tinha este título, podia ter verificado melhor, agora é como ocorreu que provavelmente as duas coisas não coincidem, mas tratava-se de uma discussão num colóquio em torno da Carta sobre o Humanismo do Heidegger. Nada mais do que onde havia muitos intervenientes. Enfim, para quem não conhece essa Carta sobre o Humanismo do Heidegger, devo dizer que se trata, enfim, também numa apresentação muito sumária, trata-se de uma carta de 1946, retoricamente enviada a um germanista e um grande tradutor e amigo do Heidegger, francês, chamado Jean Beaufret, que já morreu também, suponho que nos anos 70 ou 80, uma carta onde o Heidegger respondia, ou tentava responder, a uma pergunta que tinha sido feita pelo Beaufret. E essa pergunta era: como dar novamente um sentido à palavra humanismo? E o Heidegger respondeu-lhe: sua questão não pressupõe apenas que quer manter a palavra humanismo,
ela contém ainda a confissão de que tal palavra perdeu o seu sentido. E, portanto, a conclusão do Heidegger é que a palavra humanismo devia ser necessariamente abandonada. E ele pensa contra o humanismo. Isso, evidentemente, não, ele não quer dizer com isso, não está a subestimar a humanidade, mas porque pensa que a palavra humanismo, o conceito de humanismo, não está à altura do nosso tempo, já não tem pertinência, não tem sentido, e a condição atual, a condição do nosso tempo, já não permitiria toda a lógica de pensamento que estava por detrás do humanismo. É muito difícil, como sabem, enfim, refutar, pelo menos numa conversa fora destes ambientes muito especializados e académicos, refutar qualquer espécie de humanismo, porque o humanismo é uma palavra que tem uma tal conotação positiva que, evidentemente, alguém que seja contra o humanismo só pode ser visto como um bárbaro, um selvagem, se não mesmo um energúmeno, não é? Ou mesmo um criminoso. Há uma pequena anedota, enfim, só para me referir ao contexto português, porque eu acho que o contexto português foi sempre muito humanista e aqui, mais do que em outras latitudes culturais, ainda se tornou muito mais difícil dizer fosse o que fosse contra o humanismo. Há um texto muito, enfim, não direi muito célebre, mas um texto conhecido do Eduardo Lourenço, um daqueles textos que estão reunidos, tenho a impressão, agora não me lembro do título do livro, mas onde ele reúne uma série de ensaios literários. É um texto sobre o Miguel Torga, que se chama, que tem a palavra humanismo no título, Humanismo Desesperado de Miguel Torga, ou qualquer coisa do género. E o Eduardo Lourenço, que tem um lado, como é que eu ia dizer, irónico, cínico, digamos assim, e gostava de utilizar expressões ou títulos que podiam ser, que quando lidos literalmente davam origem a equívocos. Ele corria o risco, aquele risco que é próprio da ironia, que é quando ela é fina não se dá por ela, não se vê. Esse título, no fundo, era uma contestação, era uma crítica ao Miguel Torga. O Miguel Torga, que era seu amigo, e segundo ele dizia, enfim, em ambientes mais privados, publicamente, se calhar ele tentava dizer isso, mas ele na altura, e sobretudo influenciado pela leitura do Pessoa, achava que o Torga, pelo menos em certos momentos, que aquilo já era conversa de treta, ou poesia de treta, ou qualquer coisa do género. Enfim, de treta eu estou a exagerar, evidentemente. Mas, digamos, era um passo atrás em relação àquilo que era o modernismo literário. Um passo atrás, um recuo. E um recuo precisamente devido a esse pensamento, a essa lógica humanista, que evidentemente o Pessoa tinha completamente abandonado. E era isso que fazia do Pessoa uma ruptura em relação a toda a tradição literária portuguesa. O Torga ficou muito satisfeito de ser considerado humanista. Muito, 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 muito feliz. Isso recompensou durante algum tempo e sabe Deus como o seu ego precisava de ser acariciado, recompensado, etc. E ele ficou muito satisfeito. E o Eduardo Lourenço, enfim, deve ter sorrido mais do que uma vez ao longo da vida quando pensou nesta pequena partida, esta pequena troça, um lado trocista, que tinha o título, sem que o visado desse pela sua significação. Bom, isto tudo para dizer que, de facto, a palavra humanismo tem por aqui uma grande história e é difícil refutá-la, e jamais alguém no nosso ambiente cultural ousou pôr em causa os benefícios e as benevolências do humanismo. Evidentemente, noutras latitudes, as coisas culturais, as coisas são diferentes. E
se em 1946 o Heidegger punha em causa o pensamento humanista e o humanismo, nessa sua carta sobre o humanismo, anos mais tarde, o Foucault acabava assim as palavras e as coisas. Em todo o caso, uma coisa é certa: o homem não é o problema mais antigo, nem o mais duradouro com que se confrontou o conhecimento humano. Se tomarmos uma cronologia relativamente curta e uma área geográfica restrita, isto é, a cultura europeia desde o século XVI, podemos ter a certeza de que o homem é uma invenção recente. E esta frase, como sabem, tem sido amplamente glosada, interpretada e ampliada. Não foi em torno dele e dos seus segredos que o conhecimento se escondeu durante muito tempo. De facto, de todas as mutações que afetaram o conhecimento das coisas e da sua ordem, o conhecimento das identidades, das diferenças, dos caracteres, das equivalências, das palavras, em suma, no meio de todos os episódios desta história profunda do mesmo, só uma, a que começou há século e meio e que talvez esteja agora a chegar ao fim, revelou a figura do homem. E não se tratou da libertação de uma velha inquietação, da passagem a uma consciência luminosa de uma preocupação milenar, do acesso à objetividade do que durante muito tempo permaneceu preso a crenças ou filosofias. Foi o efeito de uma mudança nas disposições fundamentais do conhecimento. O homem é uma invenção cujas origens recentes são bem visíveis na arqueologia do nosso pensamento. E talvez o seu fim esteja iminente. Se estas disposições desaparecessem tal como apareceram, se por um acontecimento cuja possibilidade podemos, no máximo, pressentir, mas cuja forma e promessa ainda não conhecemos, elas tombassem, se estas disposições tombassem, caíssem, como aconteceu com o solo do pensamento clássico na viragem do século XVIII, então podemos apostar que o homem se desvaneceria como um rosto de areia à beira do mar. Como sabem, esta passagem, que é o final de Palavra e as Coisas, é uma espécie de, tem sido vista como uma retomada do célebre teorema nietzschiano da morte do homem. Aqui no caso do Foucault, a questão não é tanto a da técnica, é do homem, é a questão do conhecimento. O homem que se torna um conhecimento para si próprio em tempos relativamente recentes. E o humanismo é isso, é o homem que se toma a si próprio como objeto de um conhecimento e como objeto de uma preocupação fundamental. Pois bem, regressemos às regras para um parque humano e a uma palavra que nesse texto é, digamos assim, o centro teórico, o centro conceptual, que é a palavra antropotécnica. É um neologismo que o Sloterdijk utiliza nesse texto e que depois, digamos, se estendeu ou tem tido uma história muito para além do Sloterdijk. A questão da antropotécnica, o conceito da antropotécnica, entrou, não direi no vocabulário corrente, porque estas coisas não fazem parte do vocabulário corrente, mas de qualquer das maneiras já é utilizado muitas vezes sem ser entre aspas e sem que quem o utiliza se dê conta que está a utilizar uma palavra que foi criada pelo Sloterdijk. Portanto, nesse discurso em Basileia, e depois repetido 2 anos mais tarde, em 1999, foi em Elmau, na Baviera. Tenho aqui essa informação que eu me tinha esquecido. O Sloterdijk, digamos, responde de alguma maneira ao texto do Heidegger, essa carta sobre o humanismo. E nesse texto ele vai começa por discutir longamente o significado da herança, do legado de Heidegger em torno do problema de uma definição do humanismo. E ele fala aí dos processos que podem conduzir a intervenções diretas, digamos,
no texto genético dos indivíduos, das pessoas, e que se perfilam no horizonte da humanidade como um desafio impensado. Ou seja, não se trata só do homem como um ser essencialmente técnico à maneira da teoria do Galen, mas, digamos, o Sloterdijk já colocava a questão de, digamos, a antropogénese atual poder introduzir alterações muito significativas nos indivíduos e, enfim, para além de problematizar esta questão, via como um perigo de alguma maneira. E, portanto, o que constituía o tema do discurso do Sloterdijk, em primeiro lugar, era o fim do humanismo literário. Esse humanismo que tinha sido considerado como uma formação do homem, literário aqui no sentido mais geral. A ideia de que a socialização da cultura se faz através da escrita e da leitura. E reparem que essa questão do humanismo literário, no fundo, retoma os termos e as ideias do iluminismo, a grande narrativa do iluminismo. Há, enfim, um dos textos mais famosos para a definição do iluminismo é um texto ao qual o Kant respondeu à pergunta o que é o iluminismo, não só o Kant, mas 4 ou 5 filósofos, em 1796, se não estou em erro, a pedido de uma revista alemã, publicada em Berlim, e a resposta do Kant, entre todos os 5 ou 6 que responderam o que é o iluminismo, é provavelmente a mais famosa. E começa precisamente com esta asserção. O iluminismo é a saída do homem do estado de tutela sob o qual ele se tem apresentado. Portanto, o estado de tutela em relação a ideologias, em relação a tudo aquilo que é exterior a ele. E, portanto, é a capacidade, o iluminismo corresponderia à capacidade crítica, e daí a exortação que ele faz nesse texto. Digamos, a frase que funciona como exortação é sapere aude, ousa saber pela tua própria cabeça. Isso seria o iluminismo. E aquilo que está na base dessa nova forma de socialização da cultura, a possibilidade do homem aceder, digamos, à sua capacidade crítica, à sua potencialidade crítica, e digamos, de se emancipar, enfim, emancipar aqui é uma palavra muito contemporânea, mas que funciona, tenho a impressão, por anacronismo, era através da leitura, através dos livros. O Kant, como aliás todos os outros iluministas, não concebem a ideia de um espaço público crítico, senão através da leitura. Bom, nós sabemos, evidentemente, e percebemos de onde é que vem este mito dos livros e da leitura, vem daqui, digamos, toda a ideia de socialização através do saber, até através da ideologia, das ideologias políticas, derivam, evidentemente, da capacidade que o homem tem de aceder ao mundo da cultura através da leitura. E, no fundo, é isto que explica que até muito tarde, julgo, enfim, no nosso caso não sei, mas até muito tarde, em muitos países da Europa, Portugal incluído, as pessoas que não, os analfabetos, por simplesmente não tinham direito ao voto. Porquê? Exatamente porque se considerava que ninguém poderia ser consciente de si próprio, ninguém podia ter esta atitude crítica se não tivesse tido acesso à leitura e aos livros. Pois bem, trata-se então, e digamos, o Sloterdijk começa por começa por fazer o diagnóstico da perda atual, digamos, deste humanismo literário, daquilo que ele chama o humanismo literário, para introduzir a seguir o termo
que está no centro do seu raciocínio, da sua teoria, que é a ideia da antropotécnica. E o que é que ele entende por este termo? Entende que se trata, que ele designa as condutas mentais e físicas baseadas no exercício, no treino sobre si próprio, através dos quais, portanto, estas condutas, através das quais os seres humanos das mais diversas culturas tentaram optimizar o seu estatuto imunitário, cósmico e social face a riscos vagos de vidas incertezas profundas de morte. Só depois destes procedimentos terem sido expostos num amplo quadro do trabalho de si, portanto, a antropotécnica ou a antropogênese, que é outro termo afim, designa um trabalho sobre si próprio. O homem faz um trabalho sobre si próprio, cria-se a si próprio, e, portanto, a antropotécnica designa então, esse teorema filosófico antropológico segundo o qual o homem é fundamentalmente um produto e só pode ser compreendido se nos debruçarmos com um espírito analítico sobre o modo como ele se produz a si próprio. E é daqui, evidentemente, que deriva a sua ideia de a domesticação do ser. Nós precisamos todos ser domesticados. E essa domesticação é a domesticação de nós próprios e a domesticação dos outros. Isto é a questão do processo longo de formação, de fabricação, de tudo aquilo que são os efeitos prototécnicos. É isto que significa o resultado da produção do homem, dessa produção antropotécnica do homem. Mas, enfim, o Sloterdijk vai ainda mais longe. Ele chega a perguntar nesse texto, nessa conferência, se o desenvolvimento a longo prazo da antropotécnica não irá conduzir também à reforma genética das características da espécie. Se uma futura antropotecnologia não irá chegar ao ponto do planeamento explícito das características humanas e se a humanidade, do ponto de vista da espécie, será capaz de fazer a passagem do fatalismo, da necessidade, daquilo que é absolutamente que não se pode evitar, enfim, que é inerente ao nascimento, para um nascimento, passar daí para um nascimento opcional e uma seleção pré-natal. Bom, evidentemente tudo isto são questões, como sabem, hoje estão na ordem do dia e que, entretanto, se tornaram, têm-se vindo com a aceleração das tecnologias e das tecnologias do corpo e da biotecnologia, tornaram-se ainda muito mais pertinentes e atuais do que em 1997, quando o Sloterdijk falou delas. O que dá a ideia, enfim, nos dá a medida do modo como estas coisas se têm acelerado nos últimos tempos. Ou seja, a sua pergunta, a sua questão é se a manipulação dos riscos biológicos será alcançada e, portanto, todas estas questões em que o horizonte da evolução começa a despontar, embora de uma forma ainda, na altura, obscura, mas já muito perturbadora. Ora, esta intervenção do Sloterdijk sobre a domesticação da vida no mundo contemporâneo foi ela que provocou, evidentemente, toda a ira do Habermas e dos seus discípulos, que eram muitos, e digamos, do seu círculo, do círculo habermasiano. E depois, enfim, a polémica, o debate prolongou-se sobretudo em dois jornais, no Frankfurter Allgemeine Zeitung e depois no jornal Die Zeit.
Portanto, estava a dizer que esta intervenção sobre a domesticação da vida no mundo contemporâneo provocou a ira de Habermas, que a partir do seu retiro silencioso, um pouco escondido, trabalhou na sombra para destruir tal perspectiva. Primeiro na imprensa cultural científica e depois através do caso já mediatizado, e que ficou conhecido como o Sloterdijk Debate. Ou, curiosamente, em inglês também foi conhecido como Flirting with Fascism. Ou seja, no fundo, retoma-se aquilo que era o argumento habermasiano. O Sloterdijk estaria, do ponto de vista do Habermas, a flertar, se isto diz-se, não. Bom, com o fascismo. Portanto, em suma, o discurso sobre o parque humano e as suas consequências procede no sentido de incorporar filosoficamente e não de criticar ou negar a questão antropotécnica. Os resultados da investigação genética e os riscos de uma formação biotécnica do ser humano. Evidentemente, enquanto bom nietzscheano, o Sloterdijk estava a propor, de alguma maneira, uma história da humanidade como resultado de uma criação e seleção. E esta era a palavra, de alguma maneira, proibida, a palavra seleção. Ou seja, fruto de complexos processos de educação ética e genética, de uma domesticação do ser humano que, na sua opinião, constitui o grande impensável com que somos ou seremos cada vez mais confrontados no futuro, na sequência da extraordinária evolução de todas as formas de antropotécnica. E, evidentemente, é daqui também, é aqui que o Sloterdijk se encontra, de alguma maneira, com o Galen, no sentido de suscitar uma antropologia da técnica ou uma antropologia do artifício. Para o Sloterdijk, a urgência de refletir sobre a evolução histórica da antropotécnica justifica-se precisamente pela entrada da humanidade numa era altamente tecnológica em que está em causa uma nova definição do ser humano. Produzido pela interação de todos estes mecanismos, o homem é, na perspectiva do Sloterdijk, um híbrido. E, entretanto, sabemos como tem tido uma imensa fortuna esta ideia do homem como um híbrido. Basta pensar numa autora como a Donna Haraway e no seu manifesto Cyborg. O ciborgue da Donna Haraway é um híbrido, evidentemente, como todos os ciborgues. Portanto, este híbrido é fruto de técnicas culturais, que, no fundo, acabam por ser interpretadas como sendo naturais, isto é, que tendem a ser deshistoricizadas e desculturalizadas, e, pelo contrário, serem naturalizadas, como, por exemplo, instituições simbólicas como a lógica do parentesco, as técnicas educativas, a escrita, a sexualidade em geral. Quando tudo isso, no fundo, é produto de mecanismos tecnológicos, muito embora cada vez mais sofisticados. E, portanto, nós podíamos dizer que o homem, deste ponto de vista, que é desenvolvido pelo Sloterdijk, o homem é um ser que se sujeitou a um processo de hominização. Isto é,
Em última instância, não existe o homem, existe um ser hominizado. Portanto, que sujeita todos os processos que o tornaram naquilo que ele é. E, portanto, que entrou num processo de vir. Portanto, a narrativa da hominização proposta em Regras para um Parque Humano centra-se essencialmente na ruptura entre a natureza e o homem, que afirma a sua própria existência, negando a natureza e explorando-a. E daí que ele, e cito, afirma o seguinte: o modo de ser do próprio homem é, na sua essência, na sua característica ontológica fundamental, do modo de ser de diferente de todas as outras criaturas vegetais e animais. Pois o homem tem um mundo e está no mundo. Desculpa, esta citação é do Heidegger, não é do Sloterdijk. Esta ideia fundamental do Heidegger de que o homem, ao contrário dos outros seres vivos, tem um mundo, o homem é dotado do mundo e está no mundo. Enquanto que os outros seres, animais, vegetais, estão meramente enraizados nos ambientes que os rodeiam, respectivamente. Mesmo a afirmação deste tipo, hoje, evidentemente, pode ser bastante contestada e levanta grandes questões e, desde logo, é, no fundo, a ideologia que legitima, digamos, o poderio e a hegemonia humana sobre todos os outros seres, cujos resultados estão à vista, não é? E, no fundo, é daí que nós podemos deduzir, no fundo, essa hegemonia do homem sobre todos os outros seres, é daí que podemos deduzir o teorema da essência da técnica. Esta questão do Sloterdijk e tudo aquilo que ele desenvolveu neste texto, nesta conferência, ele prolonga depois, de alguma maneira, num livro muito mais recente, que se chama Deves Mudar de Vida, que é, e sobretudo no prefácio, numa introdução desse livro, que é uma resposta, enfim, é muito mais do que isso, mas a parte central é uma resposta àquela parte do seu discurso anterior sobre as regras para o parque humano, que diz respeito essencialmente à antropotecnologia e às suas repercussões na palavra seleção. Digamos que é ele, de alguma maneira, a retomar e a responder aos seus críticos que, evidentemente, tinham ficado, enfim, os críticos é que eram muitos, que tinham refutado ou tinham chamado a atenção para os perigos da palavra seleção, dado que essa palavra evocava de uma maneira perigosa ou mesmo sinistra os processos da eugenia nazi. Portanto, nós temos aqui, neste discurso, um processo, ou melhor, a formulação, o pensamento desse processo de simbiose, de contaminação e hibridação entre o biológico e o artificial, que se tornou relevante, especialmente nos anos mais recentes, em que a cibernética ganhou uma enorme preponderância no espaço público e nas discussões sobre os problemas atuais e as questões atuais, o mundo em que vivemos, e também, portanto, as questões da inteligência artificial. O termo ciborgue, esse ser híbrido, não é, muito embora, enfim, se tenha popularizado, ou pelo menos se tenha difundido
tem irradiado com muita força nos últimos anos. Não é assim tão recente como isso, ele já vem dos anos 60 e, portanto, se nós o conhecemos só do Manifesto Cyborg da Donna Haraway, temos que reconhecer que já muito anteriormente, enfim, por outras vias, ele tinha sido, e até na ficção científica, ele tinha sido utilizado. Ele foi cunhado no sentido, foi fixado, canonizado nos anos 60. Aliás, eu fui à procura da sua origem, da sua genealogia, e fiquei a saber que o termo é um acrónimo de organismo cibernético ou organismo cibernético controlado, e apareceu pela primeira vez no texto Cyborgs and Space, escrito por dois médicos do Rockland State Hospital de Nova York, um chamado Manfred Kleins e o outro chamado Nathan Kleins, era irmão certamente, e ainda outro, desculpem, não são dois, são três, Nathan Klein. Curiosamente, num âmbito dos estudos, o termo apareceu no âmbito dos estudos sobre os estudos aeronáuticos. E este aspecto merece ser sublinhado. O uso do termo cyborg, ou cyborg, serve de facto para indicar um ser humano que, reforçado por órgãos artificiais e substâncias farmacológicas, modifica as funções autorreguladoras do seu organismo biológico para sobreviver em ambientes não terrestres. Isto, evidentemente, na sua acessão primeira ou original. Hoje já temos uma visão, uma designação, uma concepção mais alargada do que é o ciborgue. A observação das alterações comportamentais de um rato em cujo corpo foi introduzida uma cápsula equipada com uma bomba de pressão osmótica para injetar substâncias bioquimicamente ativas em vários órgãos, levou os médicos nova-iorquinos a realizar experiências semelhantes com seres humanos, tendo em vista a sobrevivência e a expansão das nossas ações noutros planetas. Por isso, consideraram necessária a evolução biotecnológica. Eu acho curiosa quando se regressa a este momento original do aparecimento dos cyborgs, que tem que ver precisamente com, primeiro, uma experiência feita nos animais, tendo em vista a possibilidade de criar um ser humano já transformado pela técnica, portanto, transformado por uma submetido a uma evolução biotecnológica que o tornaria apto a sobreviver noutros planetas. Isto quando começa, enfim, a pairar no horizonte a ideia de que o homem precisaria de emigrar para além do planeta Terra, porque o planeta Terra parece que não lhe garante um futuro eterno, nem mesmo muito promissor. Evidentemente, hoje sabemos isso muito bem, na altura não era tão evidente. De qualquer das maneiras, é curioso pensar que muitas das questões atuais que nós julgamos, e estamos-nos constantemente a confrontar com isto, questões que nós julgamos que são de hoje, que são aquilo que nós estamos a discutir e que apareceram no nosso tempo, de um modo geral já apareceram muito antes. Já tem uma longa história, só que não demos, enfim, pela sua história primeira, porque não passou muitas vezes para além das paredes, sei lá, de uma instituição, de uma academia, de uma universidade, etc. Donna Haraway, no seu Manifesto Cyborg, considera o cyborg como a imagem que condensa em si a fantasia e a realidade material. Os dois centros conjugados permitem, antes de mais, estruturar toda a transformação histórica. Favorece, por exemplo, a superação de qualquer armadilha binária, aquela,
portanto, em que se torna necessária a distinção rígida, por exemplo, entre masculino e feminino, entre natural e artificial. Esta conjunção de fantasia e realidade material na base de cada transformação histórica, ou expressa pela combinação de carne e fios elétricos, metálicos, de átomos e de bytes, diz respeito, de facto, à nossa forma específica de estar no mundo desde o início dos tempos. Não é de hoje, é desde sempre. E aqui, de facto, a antropologia técnica do Galen começa a tornar-se cada vez mais respeitada e a ganhar cada vez mais pertinência. Nunca na história da humanidade houve um momento em que nos tenhamos rendido completamente à suposta inalterabilidade das coisas. Estou aqui parafrasear um pouco a Donna Haraway. A necessidade de expandir as características de realidade material para ampliar o ser humano para além de si mesmo sempre nos levou ao exercício da fantasia e da imaginação. Veja-se a ficção científica como género, não é? Ora, já um pouco no final da sua conferência, o Sloterdijk mostra que, no fundo, enfim, ele não está ali para exaltar de uma maneira cega e indiferenciada todas as possibilidades oferecidas pelas biotecnologias. Não se pode dizer que o seu texto seja um texto de exaltação eufórica da antropotécnica, mas de mostrar que aquilo que percepcionamos como uma novidade histórica total não é, de facto, nada de radicalmente estranho. Portanto, pela sua natureza paradoxal, eu sublinho isto, e esta questão, eu sublinho isto porque é comum ouvir-se dizer isso faz parte da natureza do homem, isso é próprio do homem, quando, na verdade, do ponto de vista de todas estas teses, não há nada que seja próprio do homem e nem sequer existe nada que seja a natureza do homem. Não é? Nem o mal, nem o bem, nem o vício, nem as virtudes são em si mesmas qualquer coisa que faça parte da natureza do homem, uma vez que o homem não tem natureza. Aliás, antes do Sloterdijk, antes do Galen, um escritor como o Musil, que de facto enfim, provavelmente é aqui uma figura que poderíamos colocar como também como uma figura tutelar e que de outra maneira nos ilumina ainda hoje. Ele falou do homem como um ser da possibilidade, não é? Um ser da possibilidade. Portanto, alguém que não está fixado na ideia de ser, que é portanto, que é uma fixidez, mas que é uma potência, é uma possibilidade. Portanto, pela sua natureza paradoxal, paradoxal exatamente pelas razões que eu acabei de anunciar, o homem sempre foi um ser construído pela antropotécnica e as biotecnologias, com os seus recursos tecnocientíficos contemporâneos, só servem para demonstrar claramente que o homem sempre foi um ser produzido e nunca uma essência dada de uma vez por todas. Justifica-se talvez uma pergunta, tendo em conta que, e eu disse isso no início, que o Sloterdijk está aqui, nesta conferência, a comentar e a prolongar esse célebre texto do Heidegger, que é a Carta sobre o Humanismo. Mas o Sloterdijk não é propriamente um heideggeriano, isto é, ele não, de modo nenhum, corrobora o Heidegger nesse apelo a um regresso ao ser e esse tipo de coisas. Nem tampouco
à semelhança, portanto, nem tão pouco tal, faz aquilo que o Heidegger faz, que é ver a tecnologia, entender a tecnologia como o cumprimento, a realização da metafísica no nihilismo. Hein? A metafísica ocidental cumprir-se-ia de maneira definitiva, de uma vez por todas, no nihilismo. Nada disto faz parte, digamos, do horizonte do Sloterdijk, nem nihilismos, nem metafísicas, nem apelos a um regresso ao ser. O Sloterdijk está interessado, sobretudo, nos modos como a tecnologia participa naquilo que, usando uma outra palavra da mesma família da antropotécnica, ele chama antropogênese, ou seja, a criação do homem pelo homem. E eu, enfim, não sei quanto tempo já me alonguei nisto, já há cerca de 1 hora, e portanto já falei demais certamente. Terei dito algumas coisas mais interessantes, outras menos interessantes, umas que vos apelaram mais aos vossos interesses digamos, e à vossa cultura, outros menos, e se calhar detenho-me por aqui, abrindo, no entanto, a possibilidade, não é a mim que me cabe, sou convidado e, portanto, não sou eu que defino as regras do jogo, mas se quiserem falar um pouco destas questões, podemos falar, e eu, na medida das minhas possibilidades, entrarei em diálogo de maneira honesta e sem me colocar na posição do sujeito suposto saber sobre estas questões. Obrigado, António Guerreiro. É sempre bom ouvir-te e acompanhar o teu pensamento. O debate está aberto, como o António Guerreiro sugeriu. Há um microfone que pode passar de mão em mão, não há assistentes de sala, portanto vamos ser autossuficientes. O Manuel Bugalheiro tem já uma questão, é isso? António, muito obrigado pela conferência. A vários momentos estava-me a ocorrer um outro texto que o António certamente conhece e que as teses ecoam perfeitamente, que é o texto do Agamben, do Aberto, onde, aliás, surge a expressão máquina antropológica, que não por acaso está aqui numa outra declinação neste título, e nomeadamente a ideia de que o homem nasce nu e o único, aliás, imperativo que o pode constituir enquanto tal é esse adágio antigo, não me ocorre de quem, Cícero, não sei, do conhece-te a ti mesmo, não é? E que parece aí também, eu não consigo, e é talvez aí que talvez o António me possa ajudar, nunca consigo concluir verdadeiramente se o gesto do Agamben é irónico ou é no fundo, de se posicionar como um humanista ou de um cínico pós-humano. Tal como para mim não é absolutamente clara se o Sloterdijk se posiciona da perspectiva do diagnóstico ou talvez desse nihilismo de deixar andar para a frente e veremos no que é que dá. Não sei se fui claro ou não, qual é também no fundo a posição do António, se é que é possível um diálogo entre estes dois autores, creio que sim, mas se colocam desse ponto de vista de um simples diagnóstico, se lamentam ou se na verdade alavancam qualquer coisa que aí esteja em causa. Obrigado. Curiosamente, quer dizer, eu conheço, quer dizer, estou mais próximo por várias razões desse texto do Agamben do que qualquer um destes. E, no entanto, talvez por isso eu o omiti, isto é, não me quis
colocar na posição confortável de comentar um texto ou de convocar um texto que não me desafiava da mesma maneira que estes dois. Não constituía para mim um desafio. Evidentemente, o conceito de máquina antropológica é muito importante no Agamben e, evidentemente, ele, enquanto discípulo do Heidegger, faz também uma crítica do humanismo. O texto dele é uma crítica do humanismo. A máquina antropológica é a máquina que faz surgir o humano como uma entidade dotada de características essenciais. Isto é, a máquina antropológica é um processo de essencialização do humano. Curiosamente, essa ideia, essa expressão máquina antropológica, ele foi buscar um autor que é o Furiesi, e não propriamente o Heidegger, e aquilo, digamos, a máquina antropológica, no caso do Agamben, serve para desenvolver, enfim, ou melhor, para prolongar ou repetir algumas teses do Heidegger e mesmo, se quisermos, não é do Sloterdijk, porque tenho a impressão que ele não está muito interessado em dialogar com o Sloterdijk, mas as teses de que o homem não é um ser completo, que se diferencia dos animais exatamente porque precisa para sobreviver, precisa sempre de criar próteses e, portanto, toda a ideia de potência no Agamben, ele transfere-a ou desloca também para o caso, para a questão do homem. Isto é, o homem é um ser em potência. Portanto, é alguém que, por exemplo, não tem uma obra, que é destituído de obra. Ele tem a potência de realização, mas não tem mais do que isso. E é precisamente essa ideia de potência, no caso dele vem do Aristóteles, não é? Que ele desenvolve e a partir da qual ele faz uma crítica do humanismo clássico e que, portanto, não me parece que exista aí qualquer espécie de cinismo ou ironia ou quer que seja. Não sei se... Mas, de facto, quer dizer, tem toda a pertinência aqui introduzir o Agamben. Isto é, se nós introduzirmos neste discurso que eu fiz, nesta questão onde cruzei o Galen com o Sloterdijk, evidentemente, enfim, encontraríamos uma santíssima trindade se introduzíssemos aqui também o Agamben. Tinha todo o sentido. É só porque, por vezes, é realmente uma questão se é uma denúncia ou se é um diagnóstico. Na medida em que por vezes, parece ser imputada à máquina antropológica as grandes violências de discriminação, de segregação e ostracização do não humano, do animal, do selvagem, da criança, da cultura ocidental. E, por vezes, parece que é uma denúncia, mas, outras vezes, parece uma reabilitação de qualquer coisa. Mas talvez esta seja a pergunta do 1 milhão de euros, não é? Eu acho que está mais do lado, não diria propriamente assim de uma maneira taxativa que é uma denúncia, mas está do lado do diagnóstico crítico, digamos assim. Eu acho que poderíamos modalizar a coisa desta maneira. Acho que está do lado do diagnóstico crítico. Muito embora a própria ideia de diagnóstico não seja uma... Enfim, e é uma palavra que nós gostamos de utilizar todos, porque dá muito jeito. Muito embora eu tenha a impressão que na lógica do Agamben o tempo e a possibilidade de fazer diagnósticos pertence ao passado. Diagnóstico era aquilo que fazia, sei lá, um autor como Oswald Spengler quando falava do declínio do Ocidente. Aí sim, era a época dos grandes diagnósticos, princípio do século XX, etc. Eu julgo que, digamos, no pensamento destes autores, do Sloterdijk e do Agamben neste caso, que eles já partem do princípio de que
o tempo atual já não é um tempo próprio dos diagnósticos, em que a própria ideia de diagnóstico se tornou impossível, se quisermos. Se tornou impossível. Ou, pelo menos, que já não podemos ter a mesma pretensão, o diagnóstico já não pode ter a pretensão que tinha no princípio do século XX, onde os diagnósticos sucediam uns aos outros, e sabemos muito bem tudo o que fosse abaixo do diagnóstico da tragédia e do declínio, do apocalipse, tudo o que fosse abaixo disso era por isso simplesmente insignificante ou considerado quase insignificante. Vivia-se nesse tom e nesse registro enfático a que os diagnósticos sempre conduziam. Obrigado. Tempo é então o nosso. Ui! Tu que és artista, talvez saibas responder. Como é que tempos poderiam dividir em que se poderia diagnosticar o nosso tempo? É curioso. Estes diagnósticos o tempo dos diagnósticos, princípio do século XX, são marcados por uma ideia de história, antes de mais. Por aquilo que era uma análise da própria herança do tempo. Portanto, uma historicidade, uma temporalidade própria da história. Era isso que era pensado. Repare, e encontramos isso nos títulos de alguns diagnósticos fundamentais, desde logo, enfim, o caso que eu disse aqui do Oswald Spengler, no fundo ele reduzia, ou melhor, ele transformava a história numa espécie de ser biológico com o seu ciclo, tal como as plantas nascem, crescem e morrem, as culturas, a civilização também estaria submetida exatamente ao mesmo ciclo biológico do nascimento, do desenvolvimento ou do crescimento e depois da morte. E, portanto, entrava numa espécie de ciclo sempre. Ou quando alguém como o Karl Jaspers fala da herança do nosso tempo. A questão aqui é sempre temporal. Reparem que os diagnósticos hoje nós já passamos, e esta questão parece-me, aliás, ser pertinente ser aqui referida, tanto mais que ela, digamos, do ponto de vista da terminologia, há aqui afinidades enormes, que é a afinidade entre antropotécnica e antropoceno, que é uma outra palavra que se tornou, entretanto, atual. Ou seja, nós hoje, quando os diagnósticos hoje mais atuais, ou aqueles que, no fundo, estão a ser feitos, já abandonaram um pouco a temporalidade histórica para passarem à temporalidade geológica, que de antes era uma temporalidade que estava completamente fora do nosso horizonte. Nós não apreendíamos a temporalidade geológica porque ela ultrapassava de longe, digamos, a história da humanidade. Ora, o que é que aconteceu nos últimos tempos? Nós apercebemos, de maneira trágica, como sabemos, que o tempo geológico começou a coincidir com o tempo histórico. Ou seja, as transformações do próprio planeta são coincidentes, ou têm a mesma, já têm a mesma velocidade, o mesmo tempo, aceleraram-se de tal maneira que já coincidem com a aceleração do tempo histórico. Eu julgo que estes diagnósticos, mas aqui já estamos no campo da ciência, já não são diagnósticos da cultura, mas são diagnósticos do estado, enfim, físico, químico do planeta e de nós próprios, são hoje a única
possibilidade, isto é, aquilo que é mais facilmente objeto de diagnóstico e aquilo que se tornou, de alguma maneira, a preocupação mais atual. Estas questões do cyborg, da antropotécnica, do corpo, do corpo humano que é feito de próteses, ou que precisa de próteses para sobreviver, já não apenas para sobreviver, mas para manter a juventude, para ser bonito, para se estetizar, e tudo isso, aquilo que as próteses, aquilo em que as próteses são utilizadas e para aquilo para que elas servem, já são uma forma de exasperação desta ideia de antropotécnica. Ou seja, a antropotécnica, no fundo, eu acho que chegou a um estado de exasperação total, que, se utilizássemos a terminologia heideggeriana, seria precisamente a realização do nihilismo mais completo. Teríamos chegado a uma etapa que seria o fim do nihilismo. Fim no sentido de o objetivo final. Mais do que isto eu não sei dizer, nem consigo dizer que época é a nossa. Enfim, é uma pergunta complicada. Não ouviste a comunicação do consultor europeu para a criatividade e criação no passado sábado, não? Não vi. O que é que ele dizia? Eu também não ouvi, mas dizia o cartaz: a grande arte no futuro não será feita por um humano, não é? Pronto. Ficamos assim, porque eu estava... Há neste momento uma exposição em Évora, na Fundação Eugênio de Almeida, de um grande teórico destas questões da inteligência artificial, um russo radicado nos Estados Unidos, não sei desde quando, chamado Leo Manchev, cujas obras que estão expostas são todas feitas através dos processos da inteligência artificial. É curioso o resultado, porque, por exemplo, existem lá imagens, quadros que dir-se-iam, sei lá, coisas do Hieronymus Bosch, por exemplo. Algumas coisas parecem o Hieronymus Bosch, outras parecem outras coisas completamente diferentes. E, lendo um texto desse artista e grande teórico destas questões, fiquei a saber uma coisa muito curiosa, que ele, quando começou a fazer essas experiências da arte, através dos mecanismos, dos motores da inteligência artificial, portanto, quando eles ainda não estavam tão desenvolvidos como estão hoje, portanto, logo no início, há pouco tempo, evidentemente, porque estas coisas aceleram muito, o resultado que ele obtinha era muito mais satisfatório para ele do que é hoje, quando os mecanismos, os chats de engendramento de imagens estão muito mais desenvolvidos e têm muito mais informação para engendrar imagens. E como é que ele explica essa diferença entre aquilo que acontecia antes, quando o processo estava no início, quando essa tecnologia estava no início, e hoje em que ela está mais desenvolvida? É que, à medida que a inteligência artificial se aperfeiçoou, os resultados obtidos são muito mais estereotipados, porque, de facto, a inteligência artificial vai buscar aquilo que existe, vai buscar, é como se funcionasse a partir do lugar comum, digamos assim, daquilo que é comum, o máximo denominador comum. Quando a inteligência artificial era obrigada ainda a inventar, digamos assim, a ir buscar, tinha pouca informação, o resultado obtido era muito mais interessante. Ele diz, agora eu preciso de fazer um esforço muito maior quando peço
que o chat engendre uma imagem, preciso de aperfeiçoar a minha pergunta, a minha questão, e preciso de funcionar através de muito mais etapas para obter qualquer coisa de satisfatório do que antes. O que, se isto é verdade para todos os domínios, digamos, da ação dos chats de inteligência artificial, então isso significa também o mesmo para os textos. Portanto, à medida que a inteligência artificial se for aperfeiçoando, cada vez ela engendra mais textos, cada vez os textos que ela engendra são muito mais baseados, digamos, nos lugares comuns, naquilo que é o mainstream, se quisermos. Ou seja, já não produz nada que seja que possa irromper e que possa introduzir algo que pareça novo. Evidentemente, nós sabemos que a inteligência artificial não produz nada de novo, limita-se a ir buscar, através dos seus motores, enfim, a todo o arquivo, tudo o que está à disposição na rede, e é a partir daí que engendra os seus os textos, as imagens, etc. Mas, quanto mais informações tem, mais é banal aquilo que produz. Isto parece-me ser, de alguma maneira, interessante verificar isso. Concluir desta maneira. E estou aqui apenas a referir aquilo que li num texto deste, enfim, teórico e artista destas questões. O microfone está aí atrás. Olá, António, obrigado por esta. Eu estou aqui estou a pensar, isto não é bem uma pergunta, quer dizer, é uma pergunta que me surgiu ao ouvi-lo falar, que já há muito tempo que não recordava o Galen nem esse texto do Sloterdijk, mas parece-me que depois de o ouvir, que é mais uma reação, que o Sloterdijk faz mais uma reação a Hegel do que propriamente a Heidegger. No sentido, era só um comentário no sentido do ouvir, no sentido em que a técnica deixa de ser um momento do negativo, da exteriorização, onde é um espelho nela, e pede a superação, mas é, como o António dizia, um momento constitutivo. E já não há maneira de haver representações, ou é o fim da representação, ou não há nenhuma forma de trabalho sobre o homem no sentido de ele poder exercer sobre si o conhecimento. E a pergunta, o que me levou a este pensamento até foi a pergunta ao ouvi-lo e a pergunta do Manuel, que é nesse sentido o da diagnose. Isto é, se a técnica deixa de ser um momento e que já vem desde trás, desde o hegeliano, o Ernst Kapp, desde 1877, e com a noção da técnica com projeção dos órgãos. Estava aqui a pensar se o Sloterdijk não estaria mais a responder a toda a tradição, ao início de uma tradição filosófica que vem do romantismo, especialmente deste Hegel, que é a técnica já não pode ser vista como um elemento da negatividade, onde é um espelho, e onde eu regresso a mim, mas é um elemento constitutivo. E, portanto, é um elemento diagnóstico de construção, ela própria, do ser humano, e, portanto, já não há separação entre eu aí li o pós-humano, estava a ler o pós-humano nesse sentido. O pós-humano é aquele momento onde o homem já não pode fazer representação de si próprio. Não sei se talvez seja uma elucubração que seja fora completamente do seu raciocínio, mas foi pelo menos o que me suscitou, que de facto não estaria tanto a reagir a Heidegger, mas a reagir mais a Hegel. É uma hipótese que me surgiu agora mesmo. Eu tenho alguma dificuldade em comentar, isto é, nem fico convencido com essa argumentação, a única coisa que eu posso dizer, isto é, acho interessante argumentar dessa maneira, qualquer coisa que me faz pensar, mas não consigo reagir a ela, dizer qualquer coisa que fosse pertinente sobre isso, muito sinceramente. Enfim.
Mas agradeço a intervenção. Aliás, só uma coisa. Eu agora fui obrigado a pensar. Eu acho que não se utilizei, mas acho que não foi com o ênfase suficiente e com o teor que deveria ter utilizado a palavra pós-humanismo. Eu não sei se eu utilizei, devo ter falado nela no início, mas evidentemente fazia parte, digamos, do horizonte de todo este discurso e provavelmente deveria ter referido com mais ênfase, com mais frequência, a palavra pós-humanismo, porque evidentemente toda esta questão da antropologia técnica, a questão do pós-humanismo é o que está por trás disto. Agora, o que é curioso é verificar também que pós-humanismo, ou pós-humano, sendo formado com essa proposição, que, como sabemos, está na base de muitas outras palavras também onde se utiliza o pós e que servem geralmente para designar qualquer coisa para a qual nós não temos uma designação muito própria e, portanto, resolve-se o problema dessa maneira, designando dessa maneira. O pós-humano não é propriamente uma superação, quer dizer, aqui neste caso será uma superação do humanismo, mas não é uma superação do humano, é outra coisa um pouco diferente, é um prolongamento do humano através de outros meios, não é? Muito mais do que isso, do que superação, como a palavra pós a maior parte das vezes indica. Em relação ao que estavas a falar do Galen e da ideia da carência, não te parece haver aí uma espécie de uma fragilidade na argumentação, como se ele não percebesse que no homem o que existe é uma espécie de folga em relação aos elementos da sua sobrevivência, sendo a primeira espécie que é capaz de produzir um indivíduo e, portanto, uma vontade e um desejo, e a partir daí começar a articular uma diferença e uma distância face à natureza, enquanto que os animais que estão, as espécies que estão adequadas à natureza vivem numa conformação com esses limites e, no fundo, a sobrevivência é o único horizonte do seu dinamismo e da sua realidade, enquanto que, à medida que o homem adquire uma espécie de confronto com os limites naturais e biológicos, desenvolve uma angústia e, pela sua vontade e desejo, exprime, portanto, essa revolta, e a técnica é precisamente transformar a angústia num processo em que vai criando uma distância cada vez maior, uma crítica dos processos biológicos cada vez mais enfáticos, ao ponto de chegar a um momento em que vai declarando esta espécie de histeria da independência que nós estamos a assistir hoje em dia. E, nesse sentido, a tal máquina antropológica liberta-se e aí sim atinge um estado nihilista, porque uma libertação total dos limites biológicos impede o homem de manter essa ligação àquilo que é, no fundo, próprio do homem, que é essa angústia essencial que só nasce por confronto com a biologia. Ou seja, se tu retiras daqui o campo de limites, as fronteiras, o confronto, esta espécie de jaula em que o homem se cria, no fundo ele atinge um estado de uma existência excrescente, imortal, eterna, um pouco como, por exemplo, o Alex Garland dá a entender com um filme como Ex Machina, que no fundo estes seres que nós vamos criar, já completamente libertos dos aspectos biológicos, serão o puro estado de evolução humana, ou seja, que aquilo ainda é mais humano do que nós. E não é um pós-humano, é uma espécie de... a nossa grande ficção foi sempre Deus, não é? Que era um ser de pura vontade, uma existência que não estava asfixiado por elementos que o limitavam. Ou seja, no fundo, o homem produz uma coisa que acaba por destruir a natureza e todo o seu processo de geração, porque a angústia resolve-se já fora desse campo biológico, natural. Uhum.
gostei de te ouvir. Evidente, mas, digamos, a única coisa, o que me ocorre, gostei de ouvir e acho que tens razão, a única coisa que me ocorre dizer, assim, de maneira imediata e sem tempo para pensar nessas questões todas, é que sem essa capacidade de representação de si próprio e sem, que é no fundo aquilo que produz essa tal angústia, e no fundo também é isso que separa os homens dos animais, é isso que leva o Heidegger a dizer: o homem é um ser dotado de mundo, que tem mundo. No fundo é isso que explica a existência da arte, a existência da literatura, enfim, tudo aquilo que transcende de alguma maneira digamos, uma economia da existência apenas virada para o domínio daquilo que podemos chamar o homológico, isto é, aquilo que é útil. O homem, dada precisamente essa incapacidade, dado o facto de, para sobreviver, precisar de próteses técnicas, é também aquele que tem uma capacidade que não têm os animais, que é o de se entregar a atividades que não servem para nada, absolutamente para nada. A literatura não serve para nada, desculpa se eu te estou a dizer isto. A verdade é essa, a arte não serve para nada, estas conferências não servem para nada, se quisermos também. Portanto, faz parte, digamos, de uma economia não produtiva. Tudo isto faz parte de uma economia não produtiva. E é aquilo que está na base desta capacidade para aderir ou para realizar, entrar nessa lógica de uma economia não produtiva, é precisamente o aspecto, o lado técnico, antropotécnico que nos caracteriza. É a única coisa que me ocorre dizer neste momento. Podia pensar nessas questões com um pouco mais de devagar e de tempo, não sei se conseguiria dizer alguma coisa de interessante, mas por agora diria apenas isto. Temos tempo ainda para mais algumas questões. Eu tenho duas, António, a fazer-te. Uma muito breve e outra mais vasta. A breve é que, se estivesse aqui nesta sessão a nossa convidada, artista francesa que vamos receber aqui nesta sala 17 de maio, Orlan, feminista, não teria tolerado que tu tivesse usado durante a sessão inteira o termo homem em lugar de humanidade. Portanto, gostava de te ouvir um pouco sobre isso. Tu que trabalhas a ideologia e a linguagem, porque é que usas, não sei se ainda, mas porque é que usas conscientemente o termo homem? Segunda questão, é uma questão mais vasta, e foi das coisas mais interessantes que te ouvi, fiquei a refletir sobre ela, o exemplo que deste da família. Sabemos que há movimentos globais, não é? De regresso a um conservadorismo, e tu alertaste para a dimensão de deshistoricização de formas, de configurações, não é? Nomeadamente sociais, sexuais, familiares. E eu gostava de te ouvir um bocadinho, porque tem sido uma questão nesta série de conferências. Gostava de te ouvir sobre a história, que relação a técnica e como a rede, a web, por exemplo, hoje em dia nos apresenta tudo no mesmo plano. O antiquíssimo, o arcaico, o contemporâneo, os séculos misturam-se, os milénios misturam-se, e os nossos jovens estudantes estão diante desse mosaico permanentemente. Portanto, a formação histórica, como a conhecemos, que se forjava nas escolas de uma forma muito sólida e nos estruturava uma visão do mundo, parece estar ali que fazer-se. E há uma espécie de experiência contemporânea do mundo, de todos os tempos, uma espécie de anacronia generalizada, e eu gostava de te ouvir um pouco sobre isso. Como é que a história se relaciona com a técnica e ainda nos poderá guiar ou não, ou se faliu,
e se essa formação histórica, a consciência histórica, virá pelo texto, que tu disseste que está em desaparecimento, ou pelo menos já não há texto-centralidade, como desde o Iluminismo, e se isso poderá ser, essa consciência histórica poderá ser alimentada ainda pelas séries documentais, pela academia, por via da arte, ou se a história já é uma ideia que não faz sentido. Bem, em primeiro lugar, fui apanhado em flagrante delito neste uso e abuso da palavra homem, que na verdade, e tentando desculpar-me, eu já não, quando escrevo, de facto, ou seja, quando exerço mais distância e tenho a possibilidade de ser mais crítico em relação àquilo que estou a dizer, eu já não consigo escrever a palavra homem da mesma maneira que escrevia há uns anos atrás. E, portanto, já me foi inculcada, digamos assim, uma censura que eu exerço voluntariamente. Tá? Exerço voluntariamente e com justificação que eu acho plausível. Evidentemente, deixado em registro mais espontâneo, evidentemente não consigo evitar eventualmente esses deslizes, esse deslize. Mas também utilizei muitas vezes o ser humano. Quer dizer, aqui neste caso a linguagem, o problema é que o ser humano também em si mesmo é uma palavra derivada de homem. Enfim, eu acho que não há maneira somos formatados pela linguagem, produzidos por ela, e não há maneira de sairmos dela, nem de exercer, digamos, aquilo que seria essa desconstrução da terminologia, muitas vezes como gostaríamos ou como acharíamos que seria justo. Em relação à questão da história, evidentemente há hoje eu não diria uma tendência, mas há digamos, todo um ambiente histórico, uma lógica da temporalidade histórica em que estamos imersos, que tem dois efeitos. Um é a produção imediata de passado. Isto é, nunca, nenhuma época, conseguiu produzir tanto passado como a nossa. Porque uma coisa que se passou há uma semana já é passado. Isto porquê? Porque nós vivemos naquilo que, enfim, um grande historiador contemporâneo, François Hartog, chama o presentismo. Apenas o presente. Portanto, o regime de temporalidade em que nós vivemos hoje é o presente. Esse presente eterno, esse presente que não reconhece já outras temporalidades que não seja esta. Como é que se chegou aí? Através, evidentemente, de uma aceleração. A ideia de aceleração da história. E também, e essa aceleração da história, evidentemente, tem a sua representação espacial, digamos assim, na rede, naquilo que chamamos a rede. Aquilo que a rede produz em nós, digamos, a visão, as representações que nós temos é uma representação sempre anacrónica, isto é, tudo se coexiste ao mesmo tempo. Na rede tudo coexiste ao mesmo tempo. Não há passado, nem presente, nem futuro. Não há essa distinção entre os tempos. Tudo coexiste no mesmo tempo. E se verificarmos, essa é uma grande, quando nós falamos com pessoas mais novas, percebemos que o seu contacto com a rede, com a internet, etc., produz esse efeito de descronologização, que era uma coisa que, enfim, que existia em tempos, não é? Ou seja, a cultura era cronológica, o nosso pensamento era cronológico, tudo era historicizado, enquanto que hoje tudo é deshistoricizado. Aliás, a própria ideia da arte contemporânea, me parece também um termo que merece, enfim,
pelo menos ser pensado, tem um pouco a ver com isso. Primeiro porque designa qualquer coisa que de facto já não é contemporâneo. Enfim, especula-se, ou pelo menos há várias teses sobre quando é que começa a arte contemporânea. Começa logo após a Segunda Guerra Mundial ou começa com os neo-vanguardas dos anos 60, etc. Portanto, há aí uma certa indefinição. E depois sabemos também que, quando falamos de arte contemporânea, não nos referimos já a uma época da história da arte, mas referimos-nos a uma espécie de modo de ser da arte e de todo o seu sistema. De tal modo que nós encontramos, no tempo contemporâneo, podemos encontrar formas artísticas, trabalhos artísticos, os quais não concedemos, não reconhecemos como contemporâneos. Eles são do nosso tempo, mas não fazem parte da arte contemporânea. Ora, isto é uma situação, quer dizer, não fazem parte porque, de facto, nós identificamos a arte contemporânea com uma série de características, modos de circulação, sistemas de legitimação, etc., etc., por aí fora, a que se subtraem determinados tipos de trabalho artístico, alguns artistas e algumas obras de arte. Ora, isto é uma situação completamente nova. Eu acho que nunca tinha acontecido na história da arte. Não sei se nunca tinha acontecido, mas enfim, também não posso falar desta maneira sobre coisas sobre as quais não tenho assim tanto conhecimento ou saber sobre isso, ou sobre as quais não refleti antes. Mas, na melhor das hipóteses, tinha havido momentos da história da arte que tinham sido obliterados, que tinham sido excluídos, que tinham sido recalcados. Pensemos, por exemplo, no Barroco. Quando é que o Barroco foi considerado, começou a ser considerado como um período autónomo, legítimo da história da arte? Provavelmente foi. Está aqui pessoas da história da arte, eu julgo que foi com o Wolfling já no século XIX, não? Por aí. Que o Barroco foi, digamos, recuperado, ganhou um estatuto próprio, não é? Como? Como? Sim, mas isso porque o Barroco é ao mesmo tempo uma época, isto é, há uma concepção histórica do Barroco e uma concepção do Barroco como qualquer coisa de uma ordem transhistórica, não é? O Barroco, sei lá, o Barroco visto pelo Eugênio Dorce é transhistórico, não é? Se não estou a dizer... Ok, isso é outra questão. É outra questão. Pronto, mas não vamos aqui agora, seria passar para outros domínios que são estranhos a aquilo que estamos a falar, mas, na verdade, a tendência, esta prática de deshistoricização, ou pelo menos de passarmos para um regime de historicidade em que só existe o presente, em que há uma hegemonia do presente, aquilo que o Hartog chama o presentismo, é uma característica típica do nosso tempo. E que tem, de facto, quer dizer, tem de facto a sua representação maior no próprio sistema da rede, do web. Uma última pergunta, ou damos a sessão por encerrada? Penso que damos a sessão por encerrada. António Guerreiro, obrigado mais uma vez. Uma salva de palmas para o António Guerreiro. Obrigado e queria só convidar-vos para na próxima quarta-feira, às 3 da tarde, nesta mesma sala, a conferência do João Calhau, dupla central da arte contemporânea portuguesa, entrada livre. Este ciclo de conferências
Skynet e Great Artists on Campus, é aberto à cidade. Portanto, passem a palavra, por favor, ajudem-nos a fazer destes encontros com pensadores como o António Guerreiro ou artistas como o João Calhau, um lugar de encontro da cidade. Será na próxima quarta-feira, às 15 horas. O próximo convidado deste ciclo de conferências, a seguir ao António Guerreiro, depois do Edgar Pera e da Isilda Sanches, será em maio a Isa Toledo, artista visual também de primeira linha da cultura contemporânea portuguesa. Obrigado a todos pela presença e até breve.